Olá, estudantes! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral 3. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre fluxo elétrico, ideia muito importante que vai nos conduzir à lei de Gauss. E para isso, uma questão introdutória para que nós fundamentemos esse conceito. Qual é a questão? Considere aí na imagem 1 a seguinte situação física. Temos aqui uma tubulação por onde vai circular água e no final dessa tubulação nós temos uma seção de saída. Por essa seção de saída, então, veja lá a animação, vai escoar água. E o que a gente quer saber é o seguinte: qual a quantidade de água, qual é o fluxo volumétrico de água que escoa por essa seção? Vamos colocar em detalhe a nossa seção por onde a água passa. Então, veja que é uma seção plana e temos aqui o campo de velocidades. V é a velocidade das partículas de água atravessando a seção S. Note que esse campo de velocidades tem uma direção alfa, um ângulo alfa formado com a reta normal. Essa reta N é perpendicular à superfície da área de saída S. Muito bem? Então, a nossa questão, que vai nos conduzir à ideia de fluxo elétrico, é exatamente responder essa pergunta. Qual é o fluxo volumétrico de água? Quantos metros cúbicos por segundo de água? Qual o volume, então, que atravessa a área de seção S, que está escoando aqui na imagem? Então, você sabe calcular? Pense aí. Muito bem, de volta, pensou? Como calcular o fluxo volumétrico de água passando pela seção S? Vamos ter que modelizar fisicamente o problema. Então, acompanhe como fazer. Então, aqui a nossa imagem 2, perceba lá. Temos, então, como já disse, o campo de velocidades das partículas de água que atravessam a região S. E aqui, na direção normal, esse campo de velocidades forma um ângulo alfa. Então, vamos pensar fisicamente. Primeiro, como denominar a grandeza fluxo? Nós vamos representá-la pela letra grega φ. Essa é a letra grega que representa fluxo. Φ maiúsculo. Então, pense lá. O que queremos é o fluxo volumétrico de água. Portanto, quantos metros cúbicos por segundo de água atravessam a seção S? Agora, vamos fazer uma análise em termos de unidades para facilitar e encaminhar nosso raciocínio físico. Veja lá. Metro cúbico por segundo, podemos escrever da seguinte forma: é equivalente. É o mesmo que metro por segundo vezes metro quadrado. Note lá, metro vezes metro quadrado, naturalmente, é metro cúbico. E o que isso nos diz fisicamente? Temos aqui o produto de duas grandezas físicas, metro por segundo e metro quadrado. Naturalmente, metro por segundo, velocidade. Metro quadrado, área. Portanto, veja lá, podemos considerar que o fluxo φ de saída de água pela seção S pode ser obtido como produto da velocidade das partículas de água vezes a área, naturalmente, a área da seção S. Muito bem? Mas agora é preciso tomar cuidado. Note que a velocidade V tem uma direção que forma um ângulo alfa com a direção normal à superfície S. Então, é preciso analisar com atenção qual é a parcela, a componente da velocidade V que faz com que a água atravesse efetivamente a superfície S. Então, perceba na imagem 3. Destaquei aqui a velocidade V dos pontos das partículas de água e vamos destacar também quais são as duas componentes que ela apresenta. Veja lá, usando a regra do paralelogramo, verificamos que a velocidade V de saída da água tem duas componentes. Uma componente, veja só, essa é paralela à superfície S. E a outra componente é perpendicular à superfície S. Se pensarmos em eixos x e y, então essa velocidade V tem uma componente na direção x, que eu chamei de V paralela, e uma componente na direção y, que eu chamei de V perpendicular. Note aí,
Essas duas componentes contribuem efetivamente para que a água atravesse a superfície S? Não, não é? Veja lá, a componente paralela tende a deslocar as partículas de água paralelamente, tangencialmente à superfície. A componente de V que efetivamente leva as partículas de água a atravessarem S é a componente perpendicular. Por isso, o fluxo volumétrico φ, nesse caso, levará em conta quem? A componente perpendicular da velocidade V que as partículas apresentam na seção S. Então, φ será V perpendicular vezes A. E como obter a componente V perpendicular? Problema de física 1, lembra lá? Então, eu conheço a velocidade V, conheço o ângulo alfa e quero a componente V perpendicular. Note que ela é cateto adjacente a alfa no triângulo aqui esboçado. Portanto, podemos obter diretamente a componente V perpendicular fazendo V cosseno alfa, não é? Cosseno de alfa é V perpendicular dividido por V. Então, temos aí uma expressão que nos pode calcular o fluxo de saída de água através da seção S. Invertendo a ordem, já que é um produto, podemos escrever fluxo φ, velocidade, vezes A, vezes cosseno alfa. Essa é a relação número 1, que nos daria qual é o número de metros cúbicos por segundo de vazão, de fluxo volumétrico da água através da seção S. Mas imagine que a velocidade de saída da água não seja constante. Como então obteríamos o fluxo através da saída de água? Vejamos aqui na imagem 4. Então, por essa saída de água, caso V seja constante, usaríamos a relação número 1. Então, ela é válida apenas caso o campo vetorial de velocidades seja constante. Agora, imagine uma situação mais geral. Imagine lá que, por uma saída de água, tenhamos uma região em que, em cada ponto dessa região quadriculada, a velocidade de saída da água apresenta um determinado valor. Veja lá. Então, poderíamos ter nessa região V1, nessa V2, nessa V3 e assim por diante. Como calcular o fluxo nesse caso, quando o campo vetorial de velocidades, nesse caso, não é constante? Aí, teríamos que considerar diversas regiões, ou seja, particionar a região de saída, por exemplo, em retângulos, e conhecer qual seria a área de cada uma dessas seções de saída e qual a direção alfa que a velocidade faz com a normal naquele ponto de saída. Então, dessa maneira, poderíamos calcular o fluxo individual através de cada seção dessa menor em que conheçamos pontualmente a velocidade e a sua direção. E dessa maneira poderíamos aproximar o cálculo do fluxo pensando assim: fluxo aproximadamente, fluxo através da área de saída 1, mais fluxo através da área de saída 2, mais fluxo através da área de saída 3, até a enésima divisão que fizemos na nossa área S. Então, essa é uma maneira de conseguir um valor aproximado do fluxo. Em termos explícitos, teríamos então, veja lá, fluxo através da área 1 seria velocidade com que a água flui nessa área 1, o valor da área 1, que estou chamando de delta 1, cosseno de alfa 1, aplicando exatamente a relação que nós obtivemos. E o mesmo faríamos para o fluxo através da área 2, fluxo através da área 3, então teríamos lá V2 delta 2, cosseno de alfa 2, V3 delta 3, cosseno de alfa 3, e assim por diante. Ou seja, poderíamos colocar isso de maneira genérica, como mostra a relação número 2. Um valor aproximado para o fluxo de saída de água seria o somatório de todas essas parcelas. O que elas são? V índice I, delta AI, cosseno de alfa I, com I variando de 1 a N, onde N é o número de divisões de pequenos retângulos que fizemos na saída S de água. Viu aí? Mas então cabe a pergunta,
Esse é um método para encontrar o valor aproximado do fluxo. E qual seria, então, a maneira de calcular o valor exato desse fluxo? Ora, o que teríamos que fazer é o raciocínio geral do cálculo. Qual é ele? Passar ao limite esse somatório. De que maneira? Passando ao limite quando o número de divisões na área S tender a infinito. Ou seja, quando ΔI tender a zero. Pegarmos um número muitíssimo grande de pequenas áreas e somarmos passando ao limite. Ora, mas isso matematicamente é o limite de uma soma de Riemann, como sabemos. Portanto, essa expressão nos conduz à relação número 3, que é a relação mais geral para nos fornecer o valor exato do fluxo de um campo vetorial. Então, veja lá, fluxo φ igual a integral de VdA no limite da soma de Riemann, ΔA, passa a ser elemento diferencial de área dA. Cosseno de alfa, calculado sobre toda a área da seção S de saída. Nossa relação número 3. E podemos generalizar, inclusive, mais, trabalhando num contexto amplo e mais genérico, como na imagem 5. A nossa seção S pode ser uma seção curva, não tem que ser uma área plana necessariamente. Então, a ideia é, considerando um elemento diferencial de área dA, conhecendo qual é, em relação à direção normal, os dados do campo vetorial V e a direção que ele forma com a normal à superfície num determinado ponto, podemos aplicar a relação número 3. Então, integral de VdA cosseno alfa sobre a superfície S, em que queremos conhecer o fluxo, nos dará o valor exato desse fluxo. Muito bem? Mas note lá, matematicamente, esse integrando VdA cosseno alfa esconde um detalhe. Vejamos qual é. Observe com atenção. VdA cosseno alfa. Esse produto é um produto conhecido da álgebra vetorial. Certamente dos seus estudos de geometria analítica e álgebra linear, você deve se recordar. O que temos aqui? Produto do módulo da intensidade de uma grandeza vetorial, valor de dA, cosseno do ângulo alfa. Isso sugere algo que nós já conhecemos. Sugere um produto escalar. Se você lembrar, um produto escalar é definido dessa maneira. Módulo, intensidade, magnitude de um vetor, vezes a magnitude de outro, vezes o cosseno do ângulo que suas direções formam. Aí fica a pergunta. V é velocidade no meu problema da água. Ok, é uma grandeza vetorial. E quem seria a segunda grandeza vetorial? Podemos escrever esse produto dessa maneira, veja lá. VdA cosseno alfa pode ser escrito como o produto escalar do vetor V, velocidade de saída da água, escalar vetor dA. Agora, geometricamente, quem seria esse vetor dA? Observe com atenção na imagem 5. Seria exatamente esse vetor que agora nós construímos. Note lá. O vetor dA é um vetor que tem direção normal à superfície e o seu valor, o seu módulo, é exatamente o valor do elemento de área dA. Portanto, dA assim definido é chamado de vetor elemento diferencial de área. Então, para uma dada superfície, sempre é possível construirmos o vetor dA. E a partir dele, fazendo o produto escalar com V, campo vetorial, em análise, podemos reescrever a integral número 3 da seguinte maneira, bem mais compacta, maneira 5. Vê lá. Fluxo φ de um campo vetorial V, aqui na minha situação introdutória da água, é um campo de velocidades, mas esse campo V pode ser um campo vetorial qualquer. Inclusive, como veremos daqui a pouco, um campo elétrico. Pode ser um campo magnético, um campo físico de qualquer outra natureza. Então, de modo genérico,
O fluxo de um campo vetorial V é assim definido: integral sobre uma dada superfície S de V escalar dA, em que dA é o vetor elemento diferencial de área, que sempre terá direção normal à superfície e o seu valor é o valor de dA, do elemento diferencial de área daquela superfície em análise. Muito bem? Vamos aplicar isso, então, para o caso que nos interessa mais, resolvendo um problema concreto. Veja lá. Aqui nós vamos trabalhar agora com fluxo elétrico, que vamos representar dessa maneira. Letra φ maiúscula, e como trabalharemos com fluxo do campo elétrico, campo vetorial, então indicaremos dessa maneira. E o problema é o seguinte: na superfície S de uma nuvem carregada, nossa nuvem carregada, em forma aproximada de um paralelepípedo, balões de pesquisa mediram. Bom, então vejamos a situação física como foi modelizada. A nossa nuvem tem uma forma aproximada de um paralelepípedo e veja lá, E1, E2, E3, campos elétricos, e esses campos foram medidos por instrumentos de pesquisa adequados. Então, o que eles mediram? Que a intensidade do campo E1 é 0,65 newtons por coulomb. Então, veja lá. O campo E1 é o campo medido na parte superior da nuvem. Então, ele tem intensidade 0,65 newtons por coulomb e a direção do campo forma 52 graus com a normal à parte superior da nuvem. E2 também foi medido. Veja que E2 é o campo elétrico existente na base da nuvem, na região 2. Vale 0,20 newtons por coulomb. E também foi medido o campo E3. Veja que o campo E3 é o campo existente na lateral, no contorno lateral da superfície da nuvem. E também foi obtido o valor de A1, A2 e A3. Então, área da superfície 1, área da superfície 2 são iguais, 500 metros quadrados. A área da superfície 3, que é a lateral da nuvem, vale 800 metros quadrados. Nesse contexto, a questão que nós propomos no exercício é: calcule o fluxo elétrico através de S, que é a superfície total da nossa nuvem carregada. Muito bem? Vejamos lá, então, como desenvolver usando a definição que nós estabelecemos há pouquinho. Então, reproduzindo aqui a nossa imagem, veja lá. Destaquei o campo na superfície 1, que é o topo da nuvem, o campo na superfície 2, que é a base da nuvem, e aqui temos a região 3, que é a área lateral dessa geometria, né? Onde temos o campo E3. Pois bem, calcular o fluxo vetorial de um campo, nesse caso, campo elétrico, como é feito? Usando a relação que nós deduzimos, relação número 5. Então, o fluxo do campo elétrico através da superfície S é a integral de E escalar dA, onde o campo E é o campo elétrico, como analisamos. Agora, note, há um símbolozinho aqui especial. Que símbolo é esse? É um símbolo que indica que a superfície S é fechada. Note que é um paralelepípedo. Portanto, é uma integral de superfície, uma integral fechada nesse caso. Caso a superfície seja aberta, um plano, como foi o caso da água que nós introduzimos no começo da aula, aqui não haveria a bolinha que indica integral fechada. Nesse caso, uma vez que a superfície é uma caixa, é um paralelepípedo. Muito bem. Como calcular e desenvolver essa integral? Nesse caso, não é possível fazê-la com um único termo, uma vez que, repare, o campo E1 tem características físicas diferentes do campo E2 e do campo E3 também. Por isso, nós teremos que dividir o cálculo dessa integral sobre toda a superfície S em 3 partes. Teremos que calcular a integral na superfície 1, topo da nuvem, na superfície 2, base, e na superfície 3, que é o entorno lateral. Então, a integral, nesse caso, terá que ser dividida. Então, comecemos
com a integral na superfície 1. Então, teremos que fazer E1 escalar dA1 na superfície 1. Superfície 1 é o topo da nuvem. E depois, fazer o mesmo, calcularmos a integral de E2 dA na região 2. E depois, integral de E3 dA na região 3. Somente assim conseguiremos resolver a integral fechada sobre toda a superfície. Muito bem? Então, teremos também, note lá, os elementos para a nossa primeira integral. Lembra-se, quem é o vetor dA? É o vetor que tem direção normal à superfície e o seu valor é exatamente o valor do elemento diferencial de área. Então, aqui temos o elemento dA. Não é? E o vetor dA tem valor de dA e direção normal à superfície no ponto considerado. O ângulo alfa, nós conhecemos, foi dado lá nas medições no começo do enunciado. Depois teremos que fazer integral de E2 dA2. Vamos calcular a integral na base da nuvem, não é? Onde conhecemos informações do campo E2. Quem é o elemento dA2, o vetor elemento diferencial de área? Então, observe na imagem, temos lá o elemento dA, e quem é o vetor dA nessa superfície 2? É exatamente perpendicular à superfície e para fora dela. E teremos ainda a terceira integral. Teremos que fazer a integral de E3 dA3, ou seja, ao longo da lateral da superfície. Mas essa integral 3 já está resolvida. Lá no enunciado foi dito que as medições com os balões de pesquisa indicaram que o campo na lateral da nuvem é zero. Então, a terceira integral é nula por consequência. Desenvolvendo cada uma delas, como fica? Veja lá. Teremos fluxo elétrico será, primeira integral, E1 escalar dA1. Lembra? Produto escalar. Valor do primeiro vetor, E1. Valor do segundo, dA1. Cosseno do ângulo formado por eles. Então, veja lá. E1 e dA1 formam um ângulo alfa, que do enunciado é 52 graus. Aqui teremos a primeira integral. Mais a segunda, E2 escalar dA2. Quem será, então, E2 escalar dA2? Valor do primeiro, E2, valor do segundo, dA2, cosseno do ângulo formado por eles. Aqui agora, muita atenção. Veja o esquema da nossa imagem. Então, teremos lá vetor dA2 e vetor E2. Ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Lembre-se que o ângulo alfa que nós deduzimos é medido com a direção normal. Então, aqui, cuidado, o ângulo entre E2 e dA2 é 0 grau, como indica aqui no nosso diagrama. Portanto, teremos que desenvolver esses dois termos, essas duas integrais. O que sabemos sobre elas? Note lá, E1 é constante, cosseno de 52 é constante. E2 é constante, no caso do problema que estamos analisando, e cosseno de zero, naturalmente também, e já vale 1. Portanto, retirando do integrando os termos constantes, o que teremos? E1 cosseno de 52 fica integral de dA1, calculado na superfície 1, mais E2 constante, integral de dA2 calculado na superfície 2. Agora, lembre-se, o que é a integral de dA1 na superfície 1? Então, veja lá. Superfície 1, integral de dA1. Integral é soma, soma de todos os elementos de área dA1. Ora, a soma de todos os elementos de área dA1 fornecerá exatamente a área total A1 dessa superfície, que é um retângulo e que foi fornecido no enunciado. Da mesma maneira, a segunda, veja lá, a integral de dA2 sobre toda a superfície 2, o que é? Veja lá na imagem 5. Esse é dA2. Se somarmos todos os elementos de área sobre a superfície 2, o que obteremos? A área total A2 dessa superfície, que é um retângulo, que também foi fornecido lá do enunciado. Portanto, veja lá,
o fluxo elétrico total através da superfície da nuvem resulta em E1 vezes área 1, cosseno de 52, mais E2 vezes área 2. E agora, basta substituir todos os dados numéricos lá do enunciado. Então, temos lá o valor de E1, 0,65 newtons por coulomb, área 1, 500 metros quadrados, cosseno de 52, 0,616. Campo é 2, 0,20, e a área 2, a base 2, tem a mesma área que a base 1, que o topo 1, portanto, 500 metros quadrados. Daí, realizando o cálculo, obteremos fluxo elétrico total através dessa nuvem, aproximadamente 300 newton metro quadrado por coulomb, unidade do fluxo elétrico. Muito bem? Viu aí? Então, a ideia de fluxo elétrico é uma ideia que advém do fluxo de um campo vetorial. E veremos que ela tem aplicação imediata para traduzir uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, que é a lei de Gauss. Isso, assunto para as nossas próximas aulas. Muito bem? Então, gostou dessa aula? Se sim, deixe o seu like, não se esqueça, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!